Boa noite, Calu. Estamos ao vivo. Oi, oi. Deixa eu testar aqui, vamos ver um por um, assim, quem está entrando, quem está chegando para a nossa roda de conversa, né? E hoje nós vamos, a nossa roda de conversa vai ser assim, nós vamos fazer uma roda de conversa e convidamos a todos, assim, os parceiros que aceitaram o convite para que pudéssemos debater hoje e abrir a nossa roda de conversa sobre um tema bastante importante que para a nossa cidade, que é falar sobre o coração, a essência de Santa Maria, a nossa Gare da Estação Pé, dentro de um contexto de abordar os desafios e perspectivas do futuro da nossa Gare. E então a professora Maria Rita Dutra me convidou assim para ser o anfitrião desse encontro. Então, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Calu da Cunha Flores, sou formado em filosofia e faço várias atividades culturais. Nos últimos 5 anos, eu estou de coordenador geral do BRIC da Vila Belga. Por isso eu fui convidado a participar dessa roda de conversa junto com os meus companheiros. Então, eu vou passar para a Maria Rita, para ela ir chamando os nossos companheiros, assim, que vão participar hoje aqui conosco, né? Nós temos o Márcio Flores, né, ele é um agente de cultura. Temos o professor, o doutor João Rodolfo Flores, né, que trabalha com patrimônio histórico, o Leonardo Curtis, que é um advogado, e o Marcelo Bisonho, que é um radialista, e que já foi ex-vereador e foi secretário de Mobilidade Urbana. Então, eu vou chamar a Maria Rita, então, para fazer uma fala, assim, e começar a nossa roda de conversa. Então, olá, pessoal. Olá, companheiros de roda, né, que estão aqui presentes. Né? Nós, nesses últimos dias, a cidade toda passou pela polêmica em relação ao edital da Gare, né? E desde 1999, o município tem a cessão do uso da Gare. E ali nós tivemos vários projetos, né? E se planejou, se pensou a cidade, né? E como foi o projeto da Mancha Ferroviária, que contemplava a geografia local com a criação de um parque de incentivo à cultura, com a Casa da Memória, que seria na Avenida Rio Branco, né? Pontos que devem ser lembrados para a nossa gente, que são as nossas raízes, são as nossas referências, fazem parte da nossa história, né? E ali naquele espaço da Gare nós tivemos exposições, mostras culturais, de teatro, de dança, de artes plásticas, de carnaval, né? Tivemos parada LGBTQI, shows, entre outros, mas nada realmente parece ter um olhar de planejamento a médio prazo, né? São projetos ou ações pontuais, né? Construídas e criadas a duras penas, sem recursos, né? Muitas delas pela iniciativa popular. Ali no início nós tivemos alguns recursos, alguns projetos, né, destinados à Gare, né, e como bem lá no começo, acho que há 20 anos atrás, tinha a ideia da rádio comunitária, tinha o equipamento, material de estúdio, né, e aí a gente fica pensando nesses projetos que se desenvolvem nas áreas, tanto da cultura, como da saúde, como da assistência social, né, onde é que foi parar tudo isso? Onde é que foram parar os nossos sonhos, né? Nós não podemos estar em cima de projetos pontuais. Nós temos que pensar em termos de futuro. Estamos em pleno século XXI, com uma cidade com graves desigualdades sociais e necessitando de um espaço que trabalhe a cultura. E ali na Gare nós tivemos principalmente, né, de destaque a arte na estação, os coletivos culturais há mais de 10 anos ali ocupando e batalhando para a manutenção daquele espaço, para a democratização da arte, né? E que agora, né, no meio desse edital, não foram ouvidos. O Conselho Municipal da Cultura não foi ouvido. Os agentes culturais que estavam ali, que estão há anos ali,
com seus equipamentos, não foram ouvidos. Por que o diálogo não foi priorizado? Por que não foram chamados os agentes sociais envolvidos, né? A Gari é um assunto que transcende ações políticas e interesses políticos. A Gari não é de um partido, a Gari é de Santa Maria, a Gari é o coração da nossa cidade. É um projeto e deve ter essa importância durante todo o ano e para todas as administrações. Então, é com esse objetivo, né, dentro dessa perspectiva, que nós estamos aqui reunidos, né, entre companheiros de ideal, cada um dentro da sua área, e de imediato eu vou passar para o professor João Rodolfo, né, um historiador, né, para fazer uma retrospectiva histórica da área e da importância e valor do patrimônio cultural da Gari, né, patrimônio material e imaterial, tanto para Santa Maria quanto para o estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, professor João Rodolfo. Boa noite a todos, em especial a Maria Rita. Realmente é uma questão importante, né? Simbólica, mas de grande significação para a história de Santa Maria, felizmente pouco valorizada. As ferrovias no mundo, a partir do século XIX, elas representaram uma transição brutal entre o que nós tínhamos de barbárie e de civilização, entre medieval e moderno. Eu sempre dizia para os meus alunos, né, imaginem o Rio Grande do Sul sem o mapa das ferrovias, o que ele seria? Seria aquele estado que foi, até o final do século XIX, patriarcal, escravocrata, um estado sem grande destaque no cenário nacional, até mesmo na época provincial, a não ser a sua questão estratégica, né, de estar na fronteira com o Uruguai e com a Argentina, e depois a significação que teve ao longo da Guerra do Paraguai, como suporte ao exército brasileiro que ele lutou, dentro da aliança com os próprios argentinos e uruguaios. Pois é nesse contexto que a ferrovia ela chega ao Brasil, no sentido de modernidade, porque ela, a partir de 1825, ela se estende da Inglaterra para outros países na Europa, chega por volta de 1835, foi rápido, já chegou nos Estados Unidos, em 1849 ela já estava no Peru, e no Brasil em 1854. A ideia toda da malha ferroviária brasileira começou ainda com um período regencial com o padre Diogo Antônio Feijó, no intuito de estabelecer uma ligação entre as províncias de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, mas que tinha por propósito também alcançar a província do Rio Grande do Sul. Questões estratégicas que envolviam o capitalismo do século XIX e, por certo, né, o capital inglês que estava financiando toda essa expansão das independências na América Latina. Consequentemente, o Brasil também estava incluído nisso. O que nós vamos ter? A partir de um gaúcho chamado Irineu Evangelista de Souza, barão, visconde de Mauá, nós teremos aí o grande empreendedor capitalista com aporte inglês no Brasil, que vai ser o responsável por uma mudança enorme em termos dessa visão de civilização, de modernidade que o Brasil começava a viver, e que aqui o Rio Grande do Sul ainda não continha, porque era gerenciado, né, pelos grandes fazendeiros, os grandes coronéis, que aqui no Sul eram conhecidos como caudilhos. O que nós temos, então? A expansão da malha ferroviária no Sudeste brasileiro, em parte depois no Nordeste, até que, em 1874, ela começa a ser implantada no Rio Grande do Sul, com a pioneira linha entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, que foi inaugurado no primeiro espaço até São Leopoldo. Qual era a ideia, né, pensada pelas autoridades de então? Porque tudo isso é uma questão de gestão. Quando a Maria Rita fala que hoje nós temos um patrimônio abandonado, é por uma questão de gestão. Não é simplesmente por uma questão de falta de recursos. É gestão e competência, não tem outra. O que os brasileiros foram buscar no século XIX? O que eles não tinham? Eles não tinham competências. Foram buscar na Europa. Como gestão, eles buscaram recursos, e aí as companhias que foram instituídas no Brasil foram privadas, as companhias ferroviárias, com capital internacional, mas que criaram uma malha ferroviária no país. E ela se estabeleceu também no Rio Grande do Sul para atender interesses de desenvolvimento. Então, se imaginarmos a linha Porto Alegre, que vai chegar a Novo Hamburgo e depois vai chegar a Caxias, ela atende o quê? Entre aspas, o agronegócio de então, que era a área colonial, né, comércio e indústria, que precisava vender em Porto Alegre, de Porto Alegre mandar pela Lagoa dos Patos até o Porto de Rio Grande, para exportar a produção gaúcha. Bom,
Essa é uma linha importante. A outra linha que foi pensada foi Bagé, Rio Grande, porque aí o capital internacional inglês dos frigoríficos já começava a estabelecer naquela região. Uma outra linha que pouca gente conhece, a Barra do Quaraí até Uruguaiana, Itaqui, depois São Borja, também em função, já no final do século XIX, de interesses do agronegócio ligado à pecuária. Mas a mais importante de todas é a linha Porto Alegre, Santa Maria Uruguaiana, que atravessa o Rio Grande do Sul. Ela é geradora de desenvolvimento, ela atende interesses geopolíticos, e aí vem uma questão muito interessante, né, dessa história, porque depois da Guerra do Paraguai se discutiu, tem que se construir essa ferrovia, por onde ela passa? Aí ficou uma discussão, já naquela época os militares, né, tinham um grande poder de decisão no Brasil, não a sociedade civil como um todo, que era pouco organizada, mas a discussão era onde passaria essa ferrovia no centro do Rio Grande do Sul, qual é o melhor local? Aí ficou uma discussão entre Cachoeira do Sul e São Gabriel, até que foi decidido, no cenário que se estabeleceu, né, dessas discussões, foi estabelecido pelo general Manuel Luiz Osório que Santa Maria era o ponto ideal, porque poderia ser acesso depois com uma nova linha que ligaria a cidade a Cruz Alta, que já era um município missioneiro importante, dali o norte do Rio Grande do Sul e um dia, quem sabe, a São Paulo, o que realmente acabou acontecendo depois. Então, se constrói uma malha ferroviária no Rio Grande do Sul, que tem como sede primeira Porto Alegre, depois Santa Maria, e em 1905, quando os belgas, porque nós tínhamos belgas, franceses, ingleses e norte-americanos investindo capitais nessas ferrovias aqui, todas elas separadas. Em 1905, o governo federal ele dá uma concessão total para os belgas da Companhia Auxiliar de Caminhos de Ferro do Sul do Brasil, que vai unificar a malha ferroviária e vai criar a famosa Viação Férrea do Rio Grande do Sul. É ali que surge a empresa Viação Férrea. E depois, em 1920, ela vai ser estatizada. E vai ficar estatizada até a sua privatização em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 1957, houve uma transição, né, de gestão. Do Rio Grande do Sul, a gestão passou para o governo federal. Aí, a época do governo do Leonel Brizola, que tentou de tudo para fazer com que a malha ficasse sob gestão estadual, mas havia uma decisão por parte da Assembleia Legislativa que ele não pôde se contrapor, e a partir dali começa o nosso declínio, né? O nosso declínio de gestão, de prestação de serviços, enfim, da gloriosa, até então gloriosa, Aviação Férrea do Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer com isso? Que esta malha ferroviária, que esta empresa, Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, ela transforma o Rio Grande do Sul medieval, o Rio Grande do Sul da barbárie, num estado, né, civilizado, num estado moderno. E nós, santamarienses, vamos surgir em função disso. Eu fico, não digo indignado, mas me chama muita atenção. Santa Maria dá muito valor, né, em termos de patrimônio, de memória material, alguns monumentos que nós temos na cidade. Eu vejo assim tanques, né, de guerra, aviões, helicópteros espalhados pela cidade, como se isso tenha sido fundamental para o desenvolvimento histórico da cidade. Não foi. Nós precisaríamos ter em Santa Maria uma grande estátua de um trabalhador ferroviário e da sua família. Como tem em áreas coloniais, por exemplo, né, italianos e alemães. Temos o monumento ferroviário de 1930. Está lá, abandonado, quase esquecido, né? Mas nós não temos esse grande patrimônio que deveria ser o trabalhador, porque foi a sua força de trabalho que gerou tudo, e a Gare. A Gare seria o grande símbolo a ser preservado com todo carinho pela cidade de Santa Maria, pela região centro do Rio Grande do Sul. Porque a partir do entroncamento ferroviário, Santa Maria atraiu todo aquilo que é o seu desenvolvimento hoje, humano e o seu desenvolvimento material. Porque as pessoas passaram por Santa Maria, as pessoas vieram residir em Santa Maria, o comércio se desenvolveu, a prestação de serviços na parte educacional, que gerou depois, no decorrer do tempo, a grande escola, né, da artes e ofícios, tanto a masculina quanto a feminina, o famoso Botelho de Santa Terezinha, né, que hoje é o Maneco, escolas referência, a grande cooperativa, criada em 1913, a maior da América do Sul, né, foi uma potência que acabou trazendo muito desenvolvimento para Santa Maria. A gente ainda vê a Casa de Saúde funcionando, mas grande parte do comércio de Santa Maria dependia da cooperativa. E nós não sabemos reconhecer isso, o patrimônio, enfim, desses espaços, né, que outrora representavam vida, desenvolvimento econômico e cultural, ele foi sendo deixado de lado.
Agora, hoje, quando a gente fala que Santa Maria tem comércio, que Santa Maria tem indústria, que é um local de passagem de caminhões para todos os lados do Rio Grande do Sul, que Santa Maria tem um sistema educacional reconhecido, enfim, ficamos a imaginar. E se não fosse lá atrás, se não fosse essas decisões em termos de gestão, decisões políticas, se não fosse a implementação de tudo que se deu em termos da malha ferroviária, a estrutura dos belgas em Santa Maria, depois a importância que foi dada na gestão da aviação férrea, do governo Borges de Medeiros até o governo Leonel Brizola. O que teria sido Santa Maria? Santa Maria hoje seria uma cidade talvez de 20, 30 mil habitantes, local de passagem de caminhões, né? E não, nada mais seria que isso, porque nada mais teríamos como atrativo. Agora, a partir do momento que Santa Maria teve ferrovia, nós tivemos investimentos educacionais, tivemos investimentos culturais, é aí que nasce a ideia de cidade de cultura. Os viajantes que passavam por Santa Maria, que iam para Porto Alegre, para a fronteira, via Santa Maria, iam para Montevidéu, iam para Buenos Aires, peças teatrais, enfim, nós vamos ter intelectuais passando em Santa Maria e depois relatando o que vinham aqui. Aí que Santa Maria ganhou todo o seu enlevo cultural. Que também hoje as pessoas não sabem por que Santa Maria é uma cidade de cultura, acho que é simplesmente em função do ensino. Mas eu diria assim, para terminar a minha fala, que o mais importante de tudo é o capital humano que a ferrovia gerou em Santa Maria. Esse capital humano, até hoje, ele existe, ele é fundamental. E ele tem a ver com o proletário, com o trabalhador. Foi a única empresa do Brasil que colocou ali analfabeto, colocou negro que tinha saído da senzala, deu oportunidade de trabalho, depois deu oportunidade de estudo. Socialmente, todos puderam crescer dentro da aviação férrea do Rio Grande do Sul. Tiveram destaque, os seus familiares, os seus filhos estudaram. E isso fez a diferença do capital humano de Santa Maria. Por isso que nós somos hoje uma cidade diferenciada no Brasil, provavelmente em toda a América do Sul, sob o ponto de vista daquilo que nós temos de mais importante, que não é o desenvolvimento industrial nem comercial, mas o nosso poder, o nosso capital humano. Temos mentes privilegiadas, conseguimos manter tudo isso, mas tem um fiozinho que leva, né, a nossa história ferroviária. E é isso que hoje me deixa bastante preocupado com o descalabro que nós temos em relação ao patrimônio cultural da GARI de Santa Maria. Não mereceríamos isso, né? Não merecemos isso, e eu acho que em termos de gestão nós temos como fazer. Recurso talvez não tenha, mas se tivermos gestão e competência, eu diria que aquilo lá já estaria resolvido. Porque vem governo e vai governo, né? Depois dos incêndios de 1999, pouca coisa realmente evoluiu naquilo ali. A única coisa que resta é a nossa vontade, por isso que nós estamos aqui hoje. A minha parte é isso, Maria Rita. Espetáculo a história, muito obrigado, que visão, né? Dá um orgulho de ser santamariense. E a seguir, então, eu vou passar para o nosso companheiro Márcio Flores, né? Que ele vai falar um pouco sobre a questão da valorização e investimento nas questões do patrimônio imaterial na GARI, né? Nesses anos, Márcio, como agente cultural, tu como artista plástico, foste diretor do Museu de Arte de Santa Maria por 2 gestões. Hoje tu és coordenador municipal dos museus de Santa Maria, membro do ICOM, né? Eu gostaria, assim, que tu pudesse abordar, né, um pouco, né, também para o pessoal que está nos assistindo nesse momento, a tua experiência em estações férreas revitalizadas e as potencialidades que podem ser vislumbradas em nossa cidade. Pode desbloquear o telefone. Boa noite, companheiros. Agradeço já de antemão o convite, né, para estar aqui hoje podendo falar um pouquinho desse assunto que eu acho extremamente importante, né? Eu acho que depois da fala do professor João Rodolfo, que fez uma explanação maravilhosa sobre a questão histórica desse espaço, eu complemento, acho que a fala dele na questão da importância desse espaço cultural, desse patrimônio, né, tanto material quanto imaterial. A gente sabe da importância da história ferroviária na criação e no surgimento da cidade de Santa Maria, né? Santa Maria é uma cidade que tem vários focos, ela é uma cidade militar, ela é uma cidade que tem
um foco religioso, ela é uma cidade que tem um foco educativo, que tem um patrimônio artístico, cultural extremamente importante, mas sem dúvida nenhuma a construção da cidade deve-se muito à questão da ferrovia e dos seus agentes. Eu acho que brilhantemente quando o professor João Rodolfo falou da questão desse capital humano, né, dessas pessoas que construíram essa história. E esse patrimônio todo, eu acho que de extrema importância para a cidade, ele não se restringe somente na questão do patrimônio arquitetônico físico, né? Como às vezes muitas pessoas imaginam só a questão da Gare, a questão da própria Avenida Rio Branco, do Largo do Irmão Stanislau, né, que é um espaço que nós temos hoje. Para mim, a história da Gare e das ferrovias, né, a história ferroviária, ela é tão imensa, ela é tão grandiosa, porque ela invade todas as questões da imaterialidade, né, as histórias que tem por trás disso, esses personagens desconhecidos, né, e acredito que essa valorização é uma pena que não exista ainda essa valorização do patrimônio, né, e sem dúvida nenhuma eu acredito que isso é um problema de gestão. Nós sabemos muito bem que nós vivemos um momento, economicamente falando, que é extremamente cuidadoso, exige várias maneiras de tentar sair dessas soluções, né, achando soluções para essas problemáticas. Mas o que eu acredito principalmente que o que falta são ações educativas patrimoniais, né, que comecem lá nas escolas e vão reverberando em toda a comunidade, porque assim como o poder público, que a gente observa que tem um descaso com a questão do patrimônio público, tem muitas pessoas que também, da própria comunidade da cidade, elas não valorizam esses espaços de memória, de pertencimento, esses patrimônios que existem, né? E eu vejo assim, a Gare como um celeiro, um coração pulsante, um local de grande efervescência cultural. Ele foi, e acho que ao longo do tempo ele foi se transformando. Antes era um local de entrada e saída de pessoas, de economia, ele gerou economia, ele foi importante socialmente para todas as pessoas da cidade, enfim, para a cidade, mas hoje ele é um espaço de cultura, ele é um espaço de efervescência cultural, ele é um espaço do povo de Santa Maria. Então, eu percebo que, e posso afirmar isso com toda certeza, porque eu acompanhei todo esse processo. Eu acompanhei várias exposições, acompanhei salões de arte, produções de artistas em diferentes linguagens, grupos de artistas fomentando, fazendo ações culturais que reverberam e que tiveram grandes resultados, né? Quando a gente nem falava em acessibilidade cultural, o próprio pessoal do Grupo Arte Pública desenvolveu um projeto que era o Fazendo Arte, onde eles permitiam que pessoas dos bairros de Santa Maria fossem ao teu local, conhecessem a história desse espaço, alguns agentes, enfim, e trabalhassem com possibilidades que envolvem a arte. Então, é um trabalho que foi feito muitos anos e várias outras atividades que aconteceu, além de reunir as pessoas, além de promover todo esse patrimônio, que ele é tátil, mas também é imaterial. E eu vejo também a importância do espaço para o povo, enfim, para as pessoas, para a sociedade de Santa Maria, porque lá acontece a parada LGBTQIAP+, né, que já acontece há mais de 20 anos, que é um momento quando os LGBTs vão lá e fazem todas as suas manifestações, fazem todo o seu trabalho cultural, suas demandas. Nós temos a Marcha para Jesus, nós temos o Sesc Circo, nós temos vários outros eventos culturais que acontecem na Gare. Então, assim como na Vila Belga acontece o BRIC, que também já aconteceu antes, o BRIC da Gare, que já aconteceu antes ali. Então, todo aquele espaço é um espaço que é pulsante, né? E ele não pode ser tratado de uma forma tão fechada. Ele tem que ser ouvido, sim, a população de Santa Maria. A população de Santa Maria tem que opinar, ela tem que participar desse processo, porque a Gare é da cidade de Santa Maria, das pessoas, é da comunidade. E a gente observa que existem várias
atividades, vários projetos. Eu mesmo também acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar o projeto da Mancha Ferroviária, do secretário, até então, o secretário de Planejamento, o Renan Curtis. Eu acompanhei o projeto da professora Norma, que era secretária de Turismo na época, eu acompanhei. Então, a gente vê que existem alguns projetos, mas, enfim, acabam muitas vezes não sendo realizados. A gente sabe da importância de tudo isso para a GARI, para o desenvolvimento da GARI, mas a gente observa, por exemplo, em São Leopoldo, a GARI, existe um museu, existe todo um desenvolvimento cultural através dessa história ferroviária. A gente vai em Curitiba, existe um espaço fenomenal que tem todo um envolvimento ali da comunidade, que valoriza esse patrimônio ferroviário. E nós, em Santa Maria, nós temos o Museu Ferroviário, que antes era administrado pelo senhor Vitor Neto, que era um ferroviário aposentado, e pelo Valdair. É um museu que ele é um espaço, que hoje ele está fechado, né? Mas há alguns anos nós fizemos um projeto pelo Sistema Municipal de Museus, e a gente, juntamente com os aposentados da aviação férrea, com várias pessoas, vários agentes, e a gente chegou a uma conclusão que, na verdade, o patrimônio ferroviário ele é tão importante, ele é tão grandioso na cidade de Santa Maria, e o que mais me surpreende é que, por exemplo, a gente sai daqui, vai em São Leopoldo, todas as pessoas que não moram aqui sabem da importância desse patrimônio, dessa história ferroviária, porque aqui era uma região central onde tudo acontecia, por aqui passava toda essa história que o professor João Rodolfo fez uma pincelada ali e nos comentou. E esse universo é tão grande, é uma dimensão tão fantástica que, de certa forma, até é imensurável a gente está falando, porque é um espaço museológico que compreende um ecomuseu, que é a própria GARI, é o Largo do Irmão Stanislau, é a Casa de Saúde, é as oficinas do quilômetro 2, do quilômetro 3, é o quilômetro 2, é a Vila Belga, as escolas, são os clubes que surgiram. Então, a gente vê a importância dessa história para criação, para o desenvolvimento dessa cidade de Santa Maria. E aí, o que nos lamenta e nos deixa tão triste é o olhar do poder público de certa forma, um certo descaso para algo que é tão grandioso, é tão importante, está incrustado dentro da memória e do pertencimento das pessoas de Santa Maria. Acho que era isso. Muito bom, Márcio. Também o Márcio traz o conhecimento dele do ponto de vista da museologia, né? E agora aqui eu estou vendo, estão online a Jordana de Moraes, a Tamara Conte Machado, minha amiga, Ricardo da Silva Maier, Elisa Bartoli, Juliana Potter, a Franciele Oliveira, que faz um comentário interessante sobre a ferrovia, que a ferrovia representou oportunidades de trabalho livre para egresso cativeiro na cidade, porque a Franciele é uma pesquisadora desse tempo, dessa época, né? Ela trabalha com as pesquisas pós-abolição. Trabalhadores que ainda seguem invisibilizados nos patrimônios da cidade. Importante fala do professor João Rodolfo sobre os monumentos aos trabalhadores. Verdade, né? Então, vamos seguir na nossa ordem. Sim, tem a Juliana Potter também, com vários comentários. Juliana, tentamos revitalizar um pouco, mas o mercado da Vila Belga, com o mercado da Vila Belga, gente. Infelizmente, o cidadão santamarense não aderiu à ideia, né? Foi um esforço imenso, né? Do pessoal que estava ali investindo, e poucas vezes, quando eu estive ali uma vez com o Calu, que eu fui conhecer, eu tinha vontade de chorar, de ver um pouco o baixo movimento, né, de pessoas e o investimento das pessoas, daquele público que estava ali, né, com as suas lojas, oferecendo as suas artes e assim por diante, né.
Um abraço, Juliana. Então, a seguir, o Calu, o Calu é o nosso patrimônio da Gare, da Vila Belga, né? Porque é uma das pessoas que mais mobilizou recursos de pessoas, de materiais, né? Projetos culturais, buscando apoio de recursos financeiros junto à administração pública, buscando empresas parceiras, mobilizando a imprensa, né? Reunindo empreendedores, trazendo artistas, trazendo círculo, né? Convidando as pessoas, né? Oferecendo produtos, serviços, gerando trabalho e renda, abrindo espaço ao incentivo de cultura dos talentos locais, né? Para ter acontecido o BRIC da Vila Belga, que o Calu esteve ali na liderança, mas toda aquela turma pegou junto, né? Começou a passar, a fazer parte dos nossos finais de semana, né? O primeiro e o terceiro final de semana, irmos para a Belga, né? Calu, como é que tu estás vendo esta desvalorização do pessoal da cultura nessa questão, que está sendo a preocupação atual dos agentes de cultura? Sabemos que tivemos participação de vários artistas de fora, do exterior, da França, da China, se manifestando em apoio aos coletivos locais. Enquanto aqui em nossa cidade o edital foi lançado sem a participação e diálogo com os coletivos culturais, né? Também a gente sabe da suspensão do edital, né, que foi lançado por utilização da Gare, né, que teve aquele enfoque muito claro de priorizar empresas de investimento privado, né, de mostrar a cultura assim enquanto mercadoria, né. Consideramos uma vitória pessoal da cultura, que se mobilizou dos moradores da Vila Belga, de vocês, dos esforços do nosso querido Orlando Fonseca, né, frente ao grupo da Memória Ativa. Então, a gente quer que tu converse um pouco conosco, né, sobre a tua visão, né, sobre a situação da Gare hoje. Sim. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que qualquer investimento que se faça em Santa Maria, eu acho que seria importante o resgate da memória e da história de Santa Maria, né? No momento em que eu criei o BRIC junto com os moradores aqui da Vila Belga, eu tenho o maior orgulho de ser morador, e no momento que a gente criou o evento, nós vimos assim o quanto estava viva ainda na memória das pessoas, Santa Maria abraçou essa ideia do BRIC. Inclusive, nós não tivemos muito apoio do poder público, principalmente na primeira gestão. Eles fizeram várias tentativas até de nosso evento, colocaram vários empecilhos, e nós, assim, mobilizados, e como a cidade abraçou esse evento, nós conseguimos, assim, manter. E eu acredito que se Santa Maria, eu acho que Santa Maria, para voltar a desenvolver, ele precisa trabalhar com a cultura. É através da alma que nós vamos conseguir resgatar essa linda trajetória, essa linda história que o professor João Rodolfo colocou aqui. Assim, ele é um grande pesquisador assim, sobre as ferrovias e sobre a memória ferroviária. Então, eu acho que nós, enquanto nós não resgatarmos assim as memórias afetivas de Santa Maria, nós não vamos voltar a ter um desenvolvimento concreto, sabe? Porque ainda está muito presente na população de Santa Maria e no entorno, né? No BRIC da Vila Belga, nós recebíamos sempre visitantes de fora, de várias cidades que já agendavam, até de Brasília, sabe? Nós tivemos de Curitiba, de Porto Alegre, pessoas que sabiam do BRIC, da existência do BRIC, e vinham a Santa Maria, porque ali ali passaram os seus antepassados, né? Então as pessoas vinham, tinham orgulho de vir visitar, formavam caravanas para vir de outras cidades. Então eu acho que o BRIC, ele mostra que Santa Maria tem um potencial muito grande, e eu acredito que só a alma pode resgatar isso, né? Só a alma, que é a cultura. A alma de uma cidade é a cultura, além dos prédios, além de toda a nossa arquitetura, né, que é bastante importante,
eu acho que também, assim, os manifestos culturais são muito importantes. E o que eu estou vendo, assim, nesse momento, esse edital, assim, é um absurdo, que as pessoas não foram ouvidas, os grupos, os agentes de culturas de Santa Maria não foram ouvidos para criar um edital que não tenha, que não destrua a nossa memória e que não dê prioridade para a continuidade de ações que o próprio Márcio estava falando ali, da arte pública, dos festivais internacionais, das coisas que acontecem, de pequenos eventos, né, e acesso à população de um lazer, assim, também gratuito, né, no momento em que se passar para propriedade privada, para empresas, assim, até de fora, porque já estava uma tendência até falando de que seriam empresários até de fora de Santa Maria, talvez eles nem tenham a compreensão do que significa para a cidade de Santa Maria, né, a recuperação desse espaço, né? Não é só um espaço para vender, para mercadoria. Eu acho que ele tem que estar ligado à alma da cidade. E a alma da cidade passa por esse histórico, né? Esse histórico da nossa, que a rede ferroviária construiu aqui em Santa Maria e que expandiu, assim, né? Nós éramos aqui um lugar em que a cultura, o próprio professor João Rodolfo estava falando, era um lugar que vinha, assim, companhias, assim, da Europa, sabe, que vinha pela Argentina, indo para São Paulo, Rio, para os grandes centros, e que passava por aqui, nós tínhamos óperas, nós tínhamos muita coisa. Então, eu acredito que isso, sabe? O BRIC também teve uma importância porque os artistas de Santa Maria, nos primeiros 4 anos do evento, vinham de graça, se apresentavam assim graciosamente. Depois a gente conseguiu, pela lei de incentivo à cultura, conseguimos ter cachês, né, para o ano que passou. Esse ano nós já tínhamos uma previsão, e inclusive o Conselho de Cultura cortou as nossas verbas pela metade, nós íamos ter que fazer meio, não ia poder fazer todos os eventos como a gente fez no ano passado, até porque o poder público não entendeu a importância do BRIC. O BRIC teve essa importância de trazer, então, a recuperação da memória de Santa Maria como um lugar de passeio, e acho que nós temos que lutar por isso, né? Nós temos, assim, que lutar, assim, para que seja respeitado a arte, a cultura e o fazer cultural de Santa Maria, né? Então, era mais ou menos isso o meu apelo, assim, para que as autoridades, assim, ouçam as entidades e os agentes de cultura de Santa Maria. Meu papo é por aí, sabe, Maria Rita? Sim, Calu, obrigada. Obrigado. E pensando, né, o que é a falta de entendimento, quem eram os artistas que estavam ali no BRIC aos finais de semana. Não eram pessoas que tinham bons empregos, que dependiam de bons salários, né? De repente, o apoio, né, da prefeitura, vocês tendo recurso para repassar para esses artistas era imprescindível, né? Aí de repente vocês encaminham o projeto e o recurso é cortado, né, contemplado. É porque realmente não se sabe o que não se conhece o espaço que estamos ali, né, trabalhando e explorando. Então, a seguir nós vamos conversar com o Marcelo Bisonho, né, que já foi nosso secretário e atualmente é o presidente do PDT de Santa Maria. E aqui no nosso grupo o Marcelo é o único que está representando a política, né? Agora, a minha assessora me traz aqui uma anotação da Jordana de Moraes. Com licença, antes. Como o Márcio falou, de um dos projetos do Ateliê Arte Pública, podem conferir os trabalhos na página Ateliê da Gari, Ateliê da Gari. Isso aí. Né? Na página do Ateliê da Gari estão ali os trabalhos, né? A Juliana Potter também escreve que os projetos não saem do papel. Precisamos de prática, o que você fez pela Gari hoje, né? Mesmo assim, ainda acredito que esse espaço é um espaço maravilhoso, né? E o Greco Assessor te abraça, Santa Maria. Vamos nos reconhecer. Enquanto o Calu falava, me ocorreu o seguinte: por que após uma guerra, quando tudo está destruído, a Alemanha está destruída, Japão esteve uma parte destruída, por que as pessoas se juntam e reerguem tudo? Porque
Vamos pensar nisso, depois vou deixar para alguém responder. Por que a gente se junta para reconstruir? Quando a gente passa ali pela Gare, dá a impressão que houve um bombardeio, né, Marcelo Bisonho? Eu vou seguir aqui o meu script, Marcelo. Marcelo, qual a dificuldade na tua percepção que realmente para a Gare ser olhada com responsabilidade social e ser tratada com respeito que ela merece, com a sua história, pelas administrações públicas? Quais os principais problemas para investir no planejamento de projetos que pensem na cidade e no coração da cidade, que é a Gare, transcendendo as políticas eleitoreiras de ocasião? Afinal, o projeto nós já tivemos. Somos a cidade que exporta mão de obra qualificada, temos uma gama de instituições de ensino com técnicos altamente especializados, temos áreas específicas nas secretarias para pensar planejamento urbano, pensar obras, pensar turismo, pensar cultura, pensar cidadania, pensar desenvolvimento econômico. Por que estas áreas não conseguem trabalhar juntas e realizar um projeto em conjunto? E mais, finalmente, quais são os entraves para a consulta e diálogo transparente com a população na participação de iniciativas que são vitais para todos, porque falam da nossa memória, da nossa história, da nossa cultura? Marcelo Bisonho, contigo a palavra. Obrigado, professora. Em primeiro lugar, agradecer muito aí ao convite, essa importante live, que é uma live que eu considero, inclusive, uma aula de história, uma aula de conhecimento, por tudo que a gente tem acompanhado até aqui. Prazer muito grande estar junto com o professor João Rodolfo, que é uma pessoa que tem um trabalho muito importante nessa história, livros, conhecedor, é uma das pessoas que, com certeza, o poder público, assim como o Márcio, o professor Leonardo, que representa aqui também um sobrenome que sempre lutou pela ferrovia, que foi a família Curtis, né? E eu, além de estarmos hoje nessa questão aqui, eu diria como foi colocado e posto, como único político, mas eu prefiro também, além disso, lembrar que a minha história, minha criação, minha vida, minha família toda vem do bairro Itararé, e vem da família de ferroviários, né, de tios, avós, primos, muitos já faleceram, alguns ainda estão aqui conosco, que são ferroviários, é o berço ferroviário em Santa Maria, que é o Itararé, né, a Vila Belga, a Vila Schirmer, essa região toda, o bairro Perpétuo Socorro, que são realmente onde as famílias ferroviárias se instalaram no primeiro momento. Então, eu faço muito orgulho de estar aqui nessa discussão, nesse importante debate. E eu acho que nós temos que pontuarmos algumas questões muito claras. O professor João Rodolfo nos deu, mais uma vez, uma aula, para quem não conhece em Santa Maria, essas gerações que estão hoje aí, voando na tecnologia, né, que é importante, sobrando nas plataformas, mas daqui a pouco, se o professor João Afonso fizesse um questionário com 10 perguntas que foram aqui pós sobre a história de Santa Maria, poderiam ter dificuldade em respondê-las, porque a gente não trata a nossa história. Ela ficou guardada em livros e na memória dos que ainda tem e alguns que já partiram. E a gente, quando não cuida da nossa história, não trata dela, tu não tens como cuidar do presente e projetar o futuro. O que acontece hoje aqui em Santa Maria, nós estamos vivendo é isso. É um desleixo com a nossa história da ferrovia, em todos os sentidos. Tudo que é ligado à família ferroviária, que teve dentro dessa história, que foi, sim, como disse o professor aqui, a concepção original, onde ela impulsionou Santa Maria para abrir horizontes, para criarmos a nossa Universidade Federal e depois impulsionarmos outras instituições de ensino. A Força Militar veio se agregar aqui, mas tudo vem da origem ferroviária. Tanto é que ali a nossa principal avenida, o início de Santa Maria, está na Rio Branco, está no acampamento, ali que surgiu o entorno da ferrovia. E todo esse entorno nós abandonamos. Nós, poder público, nós todos que estamos aí acompanhando a nossa cidade, o nosso município, a gente vê que não tem um olhar hoje do poder público como não tem há bastante tempo. A cultura em Santa Maria, ela tem que ser tratada de outra forma. Ela não pode ser tratada como está sendo tratada hoje. Muito claramente. Isso aqui está posto. Uma cidade como a nossa, um município com a grandeza de Santa Maria, hoje não tem uma Secretaria de Cultura. Parte do pressuposto disso. Esse é o olhar. Então, quando as pessoas estão indo para um processo, para um pleito eleitoral, que a gente vai para o debate, vai para uma discussão mais consistente, mais profunda, que uma decisão é importante sim, que a política altera sim a vida das pessoas, do município, da história, altera tudo. É nesse sentido que a gente coloca. A gente delega uma pessoa com uma caneta na mão para ela colocar em prática. Se ela se assessorar bem de pessoas que queiram o bem da sociedade e que enxergam a sociedade de forma coletiva,
ou ela vai tomar as suas decisões da sua cabeça conforme o seu pensamento. E o pensamento hoje do atual poder público constituído na administração municipal de Santa Maria, e tem ocorrido isso há algum tempo, mas nesses últimos 4 anos, é um pensamento que a cultura está em último plano. Por quê? Não tem uma Secretaria de Cultura, misturou com o esporte e lazer, que não tem nada a ver com a cultura, pode até convergir, mas cultura é cultura. A Secretaria de Cultura de Santa Maria tem que ser uma das mais importantes. Ela tem que ser uma das secretarias, tem que ser muito bem organizada, operada por pessoas que conheçam de todos os segmentos culturais do município. Nós temos na história do município, pela primeira vez, desde que surgiu, né, uma das grandes manifestações populares no mundo, que é o nosso carnaval, pela primeira vez na história nós não tivemos uma realização de nenhuma edição. Isso é um fato inédito. A Bom tem crise, priorizou outras questões, priorizou o quê? Nós há poucos dias tivemos uma bandeira vermelha porque faltavam 10 leitos e nós temos um regional que foi prometido que não está aberto. Se estivesse funcionando na plenitude, nós nunca estaríamos tratando em bandeira vermelha em Santa Maria, dentro dessas regras atuais aí, que são discutíveis, mas é o que tem para o momento. Nós simplesmente descuidamos e entregamos o município nesses últimos 4 anos para que não se cuide da nossa história. E aí são vários fatores. Nós temos hoje toda uma região da Avenida Rio Branco que vem até Vale Machado com vida, da Vale Machado para baixo parece que a cidade terminou. E assim vai em direção a Gari. E assim vem lá da Gari até a Vale Machado. Não tem um patrimônio protegido. A Vila Belga, com esse belo projeto que foi organizado pelo Calu, por vários artistas, por pessoas que lutam, pessoal do artesanato, pessoal que produz alimentos, produz cultura, produz tudo, foram deixados de lado, não tiveram o mínimo de apoio. É só comparar e ver. Alguns investimentos feitos nos últimos anos pelo município, em alguns setores, qual foi feito para ajudar a organizar, para dar aquele apoio ao BRIC da Vila Belga? Nem para fazer a manutenção do calçamento, para ter um banheiro químico para as pessoas, para ter uma segurança no entorno. Foi dito, querem fazer, façam. Nós não gostaríamos. Esse foi o recado dado. Mas as pessoas são persistentes, elas lutam pela cultura, elas mantiveram no tempo que foi, sempre enfrentando o sistema. Porque o sistema não quer que a cultura funcione em Santa Maria. O sistema não quer o carnaval. O sistema não quer a Gari para o povo. O sistema quer entregar para o capital ganhar em cima de quem? De uma história. Porque é muito fácil. Esse decreto é um desrespeito a Santa Maria, com toda a franqueza, sem entrar, não quer nem entrar na questão do debate político. É um desrespeito a Santa Maria o decreto que foi assinado, sem ouvir as forças culturais, o Conselho Cultural, todas as forças vivas de Santa Maria. Tu apresenta um decreto, é muito fácil assinar um decreto com poder na caneta, mas essa mesma secretaria, que é muito clara, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, onde é que está a cultura aqui para decidir o futuro da nossa cultura? Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação. Não tem cultura. Então é essa secretaria que define o futuro da nossa cultura, da cidade de cultura, da nossa história, e vai entregar para a iniciativa privada. Esse é o tratamento que nós vamos dar. Para a nossa cultura não temos nada. Para a iniciativa privada a gente estabelece várias parcerias. Eu não sou contra. Eu acho importante que tenha, sim, vários projetos culturais nacionais têm, sim, a participação da iniciativa privada, de instituições, de fundações, ok, mas sob a tutela do município, sobre a nossa tutela, sobre o nosso olhar, sobre quem vai dizer o que nós vamos fazer ali e como vamos fazer, são as forças culturais. Se o empreendedor e investidor quiser entrar, vai entrar para fortalecer o que nós defendemos, o que nós pensamos em cultura para Santa Maria. Hoje, claro que nós teremos dificuldades. Nós temos que entender que o ano que vem, o orçamento que foi para a nossa Câmara esse ano, e é bom as pessoas se alertarem para isso, para não cair mais em promessas, como tem ocorrido e foi na última eleição, são 200 milhões a menos já projetados para o ano que vem, e pós-pandemia. E os 78 milhões que a Prefeitura pegou de empréstimo para tapar buraco. Porque é isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando eu falo ali no início da minha manifestação aqui, são prioridades. É o olhar do governante que nós colocamos no poder. O atual poder de Santa Maria, constituído pelo prefeito e vice-prefeito, eles colocaram como prioridade tapar buracos. E foram à Câmara, socorreram-se de 78 milhões de reais. Um empréstimo gigante, que vamos começar a pagar logo aí na frente, no meio dessa crise. Mas esse foi o olhar. Não foi o olhar. Por que não foi, ao mesmo tempo que foi a Câmara buscar 78 milhões
para tapar buraco, e até aqui só nas principais algumas avenidas do centro de Santa Maria, porque os bairros e comunidades estão intrafegáveis, com inúmeras ruas que não tem mais acesso de uma ambulância, de um caminhão de bombeiro, né? Por que não teve esse olhar para a saúde ou para a cultura? Imagina buscar 78 milhões de reais de empréstimo para investir na cultura. Porque eu vou dizer aqui para vocês, que são conhecedores muito mais do que a gente, e é por isso que nós temos que nos cercarmos de pessoas que conheçam cada setor. Esse é o desafio do líder, esse é o desafio de um governante. Ele não precisa ser engenheiro para fazer ponte, não precisa ser médico para tratar bem a saúde. Tem que estar com as pessoas certas, nos locais certos, ouvi-las, dar condições e trabalhar com projetos. Agora, nós não podemos mais concebermos o que está acontecendo hoje em nosso município, onde a cultura foi colocada, infelizmente, em último plano. Um vagão pega fogo dentro da Gare com a guarda municipal ao lado. Não é culpa da guarda, é culpa do gestor, que ele passa para a sociedade que a cultura para ele não tem significado, não tem importância. Há um tempo atrás, queira ou não, nós tínhamos ali a guarda municipal dentro da Gare, protegendo aquele patrimônio, circulando com suas viaturas todo o tempo em frente à Gare. Hoje nós não temos mais, nós perdemos um vagão histórico da história viva da ferrovia de Santa Maria, foi para o espaço, do lado, junto a um poder constituído de segurança pública no município. Nós tivemos o fechamento dos trilhos da Rua 7 de Setembro, que também é uma simbologia que está cada vez mais prejudicando o desenvolvimento na região ferroviária, quebrou muitos estabelecimentos depois daquilo que ocorreu, e até hoje não teve solução, teve bastante promessa de campanha, mas que não saiu do papel. Toda a região que envolve a nossa ferrovia em Santa Maria, ela está hoje completamente abandonada. Quilômetro 2, quilômetro 3, infraestrutura, condições, uma escola compatível, um posto de saúde para atender as pessoas, um agente de saúde para tratar das crianças, das pessoas trabalhadoras lá, é quinto plano. A cultura e os seus seguidores em Santa Maria, é triste falar, mas eles são tratados de forma excludente no município. É uma verdade. Não tem contra fatos, não existem argumentos. Essa é a realidade hoje de Santa Maria, que não cuida da sua cultura. Caciqui é uma cidade com muito pequeno poder aquisitivo, e lá sua Gare, quem cuida hoje é a prefeitura. Ela puxou para si, está administrando, está cuidando, está fazendo o que pode. E digo mais, para nós enfrentarmos a crise que vem aí, tem várias formas, sim. Uma boa gestão, austeridade, um olhar diferente para o município, ouvir as pessoas, chamar de novo a participação popular para dentro da prefeitura, ouvir e tomar decisões com a população, sim, comprometer a população a ser parceira para ajudar. Vamos fazer hoje um mutirão na Gare, vamos fazer, a prefeitura entra a sociedade também civil, isso é muito importante. Agora, a médio prazo, a curto e médio prazo, o que pode sacudir a nossa economia? O que pode reaquecer a nossa economia no município para a gente enfrentar a crise que começa logo aí na frente, para poder enfrentar os 200 milhões a menos no ano que vem no orçamento, para enfrentar esse pagamento desse empréstimo que na cidade do Pórto de Santa Maria estão rebolando para pagar, estão atrasando os salários de servidores públicos para pagar os empréstimos semelhantes a feito aqui. Onde é que está a verdadeira indústria hoje? Podemos até pensar em algumas coisas, alguns projetos maiores, mas a longo prazo. A grande indústria hoje, para reaquecer a economia e gerar emprego e renda na cidade, é a cultura e o turismo. Essa é para amanhã, essa é imediata. Essa é nós retornarmos inúmeros projetos que estão escondidos, que foram excluídos, é criarmos novos, importantes eventos culturais, turísticos em Santa Maria, sacudir a cidade, abrir a cidade, trazer essa juventude para dentro, cuidar dos nossos espaços públicos. Os nossos espaços culturais estão todos abandonados. Eu termino aqui dizendo, com um pouco de tristeza, mas eu quero aqui apontar algumas alternativas, nós temos que ter propostas para a gente sair, e estou aqui dizendo algumas delas, mas o símbolo de tudo, além da Gare, do abandono, professora Maria Rita, nossa doutora, nossa querida amiga e todos aqui debatedores, você olha para o monumento ao ferroviário, será que é tão difícil em 4 anos um prefeito fazer alguma coisa? Pintar, arrumar, limpar, nem que seja. É tão impossível. Isso é falta de vontade. O monumento ao ferroviário em Santa Maria é o protótipo do abandono da família ferroviária, dos ferroviários e da cultura de Santa Maria. É o protótipo do abandono. Tu não entra mais lá, tu não sobe mais lá. Ali está uma marca dos ferroviários. No momento que uma prefeitura, que uma administração não trata isso com o mínimo de respeito, não tem condições de fazer pelo menos a manutenção, uma limpeza, uma pintura, botar 3, 5 lâmpadas lá em cima. É difícil, será, colocar 5 holofotes lá em cima?
É muito difícil, será? Pintar aquele entorno, limpar, só isso. Recuperar, restaurar, vamos buscar um projeto, vamos chamar a Universidade Federal de Santa Maria, vamos buscar no Ministério da Cultura, vamos buscar em outros locais, vamos buscar dinheiro para o futuro, sim, mas fazer o mínimo. Então, quando tu trata assim o teu patrimônio, a tua história cultural, a tua história ferroviária, é assim que tu estás tratando a tua cidade. É o olhar que nós temos hoje pelo município. É em cima do poder aquisitivo de um sistema que é difícil de ser rompido e tem que ser rompido, porque essa mesma secretaria que vai e trata do futuro da Gari e assina um decreto sem ouvir a sociedade, sem fomentar um projeto que passasse pelo menos por uma discussão dos 21 vereadores que são as vozes, os porta-vozes da sociedade constituída de fato e de direito na Vale Machado. E aqui determina que nos próximos 15 anos eles vão entregar para quem eles quiserem. Isso é cuidar da cultura, isso é ter um olhar pela cultura e pela nossa história, pois essa mesma secretaria, com esse mesmo comando de governo, foi aquela que colocou e instalou pistas de bocha e bolão na rua Doutor Bozano e depois retirou. É a mesma. É a mesma que foi na Bozano e colocou uma pista de bocha de bolão do outro lado e depois retirou, sem discutir com a sociedade. Então é isso que é importante nós estabelecemos aqui. Esse debate é pertinente, professora. Gostaria que nós tivéssemos outras oportunidades, ampliássemos esse debate, porque tem muita coisa a ser dita. Mas nós temos que começarmos, neste momento, a discutirmos, sim, qual Santa Maria que nós queremos. A Santa Maria que virá com um olhar voltado para a sua história, para a cultura, com prioridades realmente para a população que mais necessita, para a força popular da cidade, ou a cidade que vai continuar buscando recursos para tapar buraco que não tapa, que beneficia grandes empreiteiras, mas que não resolve e não salva o nosso município com tudo que nós estamos passando. O desafio é grande. Nós estamos aqui buscando subsídios e, com certeza, o que muda o destino é o olhar do governante e é o compromisso que a gente tem que ter com todos, com a cultura e com a história ferroviária de Santa Maria. Obrigado, Marcelo, por falando, e eu me lembrando da minha infância. Eu nasci e me criei ali perto da Casa de Saúde. Então, quando eu era criança, nós subíamos todos os finais de semana. Onde é que era o passeio? Era ir ao monumento. Então, nós subimos o Campo dos Link, né? E era um grupo da criançada, da juventude, dali da Nabuco de Araújo. E aí a gente levava lanche, fazia o piquenique e depois voltávamos. Conforme o meu cansaço, eu voltava rolando, porque a gente rolava, se deitava lá em cima e a gente ia parar lá perto do João Link, da escola João Link, sabe? Isso há 60 anos atrás, mais de 60 anos. Então, nós estamos aqui também mandando um abraço para a Cassiana Marques, para o André Maier, para o Sérgio Marques, para a Rosane Casanova, a Graça Garcia, o Alexandre Marmet Paim, um abração, Alexandre, querido D'Artagnan Baldez, também está nos acompanhando. Então, após a explanação excelente do Marcelo, antes disso, antes de passar para o Leonardo Kurtz, eu vou ler um depoimento aqui, uma anotação também de uma Kurtz, Raquel Bernardi Kurtz, né, viúva do Renan Kurtz. Não tenho conhecimento da elaboração de editais. Pergunto ao grupo em especial Marcelo, como gestor público, e ao Léo, como advogado, se é possível, do ponto de vista legal, salvaguardar já no edital a contrapartida das empresas que, teoricamente, instalariam na Gari a cultura. Eu não sei se vocês respondem agora ou depois da fala do Leonardo. O que tu acha, Marcelo? Eu penso depois então, tá. Leonardo poder se manifestar, que é importante. Então, Leonardo, né, o Leonardo, ele vai fazer a análise do edital do ponto de... Travou, Maria Rita. Esperar a Maria Rita voltar e a gente começa a conversar. Eu acho que segue, Leonardo. Eu acho que já te chamou, Leonardo. Todavia, É que para mim trancou, eu não vi ela me chamando. Temos famílias que vivem à margem dos trilhos do trem, né? E temos usuários, aquele pessoal
usuários de droga, aquele pessoal mais vulnerável que também convive e mora naquela região. Todo esse cenário também faz parte da GAD, né? Não são só sonhos, também nós temos questões graves ali de trabalho, de desemprego, de renda. Da onde deve vir a iniciativa para pensar projetos que contemplem o todo do tecido social da GAD? Como você vê essa questão, Leonardo Curtis? Oi, bom, boa noite, Maria Rita. Eu quero primeiro... Boa noite, Leonardo. Tudo é bom? Quero te agradecer muito esse convite, né? Eu, na verdade, me sinto lisonjeado de estar ao lado de todos vocês, né? Ao teu lado, ao lado do Márcio, do Calu, do Marcelo, do professor João Rodolfo, né? Eu realmente me sinto lisonjeado e agradeço muito a oportunidade de estar aqui aprendendo, né? Estar aqui trocando ideias, fomentando essa ideia de cultura. Eu quero aproveitar, Maria Rita, se tu me permite, mandar um abraço para tua irmã, Maria das Graças, que foi minha professora de português lá no Bilac, no início dos anos 90, a professora com a letra mais bonita que eu já vi na vida, e uma professora que tu vê como o mundo dá voltas, né? Uma professora que, sem dúvida nenhuma, foi das primeiras que me levou cultura, no sentido que eu não conhecia. No início dos anos 90, a professora Maria das Graças usava um crachá que dizia Viva Zumbi. E para mim, zumbi, naquela época, era só um morto-vivo, né? E já lá, com meus poucos anos de idade, através da professora Maria das Graças, eu já pude conhecer um pouco mais da cultura brasileira, né? Para mim, hoje, um dos maiores heróis nacionais, que é a Zumbi dos Palmares. Então, desde lá, vocês, né, essa família, está fomentando a cultura, está fomentando conhecimento. Então, para mim, é uma satisfação muito grande mesmo, tá? Queria que tu transmitisse esse meu abraço para ela, se ela não estiver nos assistindo. Eu vou dizer. Não, ela está aqui junto comigo. Tá bom, mando meu forte abraço para ela. Tá? Uma saudação a todos que estão nos ouvindo, né? Eu vou fazer um breve apanhado legal, né? Eu sou professor, sou advogado, tenho mestrado em Direitos Humanos, e o mestrado em Direitos Humanos tem absolutamente tudo a ver com cultura, né? Apesar de não ter sido a ótica a qual eu me filiei no meu trabalho, mas a cultura é tão essencial que ela já vem prevista lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, com toda aquela loucura do nazismo, do Hitler, né? E todas aquelas atrocidades cometidas, o mundo se une para lançar um manifesto, né? Um manifesto em forma de um documento, né? Que vai ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E dentro de toda a problemática de um pós-guerra, de uma pós-Segunda Guerra Mundial, com toda a problemática do nazismo, a cultura esteve presente dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por que eu digo isso? Para a gente perceber a importância, acho que foi a Maria Rita que falou antes, na questão de pós-guerras, como as pessoas se unem, né? Então, vejam, já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem um artigo que fala da importância da cultura. Aí a gente vem para a nossa Constituição Federal de 88, uma Constituição que busca o bem-estar social, né? E essa Constituição de 88, que é linda no papel, a gente busca a efetividade da nossa Constituição, que é uma Constituição respeitada no mundo inteiro. A Constituição também traz uma seção especial para a cultura, né? Nos seus artigos 215, 216, traça toda uma ideia de como o Estado tem por obrigação prover cultura, fomentar cultura. E para fazer só mais um apanhado histórico no sentido legal da ideia de cultura, né, o Protocolo de São Salvador, que é um protocolo adicional ao protocolo do Pacto de São José da Costa Rica, ele traz um título que eu acho interessante, que fala sobre a cultura também, que ele fala assim, ó, direito aos benefícios da cultura, né? Então, isso é praxe, né? Praxe não, é claro, né, que a cultura traz benefício. Então, por que eu faço esse apanhado legal, né? Para corroborar com todas as falas que já foram esclarecedoras e importantes. A gente tem no âmbito nacional, no âmbito internacional, a previsão legal da importância do fomento à cultura. Nós temos várias leis municipais que também procuram fomentar a cultura. Então a gente não se discute mais, ou melhor, não deveríamos discutir mais a importância da cultura, mas é necessário, né? É necessário por quê? Porque os órgãos públicos, por pura falta de vontade política, eu não tenho dúvida nenhuma disso, não fomentam a cultura. E os exemplos estão aí, né? A gente, assim, de eventos maiores de cultura,
Eu me lembro das administrações passadas, no governo Valdeci, da Feira das Etnias. Era uma questão muito bacana que fomentava essa ideia da cultura. Depois a gente tem, em administrações posteriores, a Cidade Cultura transformada em Cidade do X. Né? Então a gente tem uma ação da prefeitura que transforma Santa Maria, a Cidade do X. Absolutamente nada contra a nossa tradição de um X bem feito, de todos os profissionais autônomos que estão nessa luta, mas eu acho que Santa Maria é muito mais que a Cidade do X. Né? E aí a gente tem depois alguns exemplos de festival de balonismo. Né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas crianças se sentiram atraídas culturalmente ao ponto de se inserir socialmente com o festival de balonismo? Qual criança das comunidades onde os balões levantavam voo podem ter acesso a um esporte como esse, a uma cultura como essa? Né? Então a gente tem essa defasagem. A gente tem outro ponto que para mim assim, é extremamente triste, que o Marcelo tocou um pouco nesse assunto, que é a questão do carnaval de rua. Né? As pessoas têm todo o direito de não gostar de carnaval. Mas a gente não entender a importância cultural de um carnaval para as comunidades das escolas, para o acesso das crianças à música, à cultura, à dança, das pessoas se envolver na confecção de roupas em barracões. Eu tive a oportunidade, Marcelo, né, através do meu mestre de capoeira, do pagode, lá com toda a família Messias, lá no Barão de Itararé, eu participei ativamente lá dentro dos barracões, ajudei a costurar roupa, fazer de tudo um pouco, né? Então, eu vivi isso de perto, essa importância do carnaval que tem para as comunidades, e a gente tem aí o carnaval simplesmente deixado de lado, né, sem nenhum respaldo dos poderes públicos. Mas, vamos voltar para a Gari, né? Aí, a gente chega lá na Gari, esse espaço que o professor João Rodolfo já fez um apanhado extremamente importante, né, da gente a gente não pode, nenhuma comunidade pode, não é Santa Maria, né? Qualquer sociedade, qualquer comunidade, ela não pode se desligar das suas culturas, da sua tradição, do seu berço. E a gente vê Santa Maria, a Gari, infelizmente, a Gari é o exemplo perfeito, que é um berço cultural, um espaço cultural, simplesmente deixado de lado. Né? Não é só a Gari, a gente teve aí uma tentativa, né, de levantamento do tombamento dos patrimônios históricos, né? Uma pressão da construção civil, e a gente tem todo um trabalho que eu acho que precisa ser mencionado do pessoal do coletivo Memória Ativa, né? Em cima dessa questão, né? O próprio Marcelo Canelos e tudo mais. A gente vê, então, como a cultura briga com a especulação, não só imobiliária, mas com toda a questão comercial e financeira. Né? E aí, a grande decepção, né? Essa ideia do edital, que vocês já falaram, mas que se a gente achar que cultura são barzinhos, né, com uma música ao vivo, a gente está muito longe da ideia de cultura. Absolutamente nada contra barzinhos, contra a boemia, né? Frequentamos, gostamos, mas eu acho que se a gente deixar a Gari se transformar num reduto de barzinhos, a gente nunca mais, talvez seja longe, mas a gente vai ter mais dificuldades ainda de promover a cultura na sua essência na Gari. Se a gente deixar a Gari ser tomada pela iniciativa privada, e aí já respondendo a pergunta, sem dúvida o edital pode ser direcionado da contrapartida da iniciativa privada para fomentar a cultura, como vai ser. Quem constrói o edital é a prefeitura e ela vai colocar no edital aquilo que ela pretende, né? E esse edital agora aqui, ele vem com várias falhas, não por acaso ele já foi suspenso, né? Ele vem com falhas jurídicas, né? Claras, pontuais. Ele vem com falhas no sentido de construção de coletividade de cultura, né? De não se ouvir os agentes culturais, né? E ele vem com essa falha tremenda, que é um perigo, que a gente sabe, que é abrir, assim, de qualquer modo para a iniciativa privada, porque a gente não pode esperar da iniciativa privada que ela queira fomentar a cultura. A iniciativa privada, e não é errado isso, né? Ela vai buscar o quê? Ela vai buscar o lucro. O agente que abrir, que ganhar uma licitação, que conseguir abrir um bar, o que quer que seja na Gari, o que ele vai objetivar? Ele vai objetivar o lucro, e não tem problema nisso. Né? Mas será que ele vai ter a intenção de objetivar o lucro fomentando a cultura? Né? Esses são os detalhes que a gente tem que nos perceber. Né? Então, nessa ideia, e aí eu ouvi uma entrevista do atual prefeito para o radialista, para o Paulo Ricardo,
né? E aí tem uma pergunta muito interessante para ele, justamente sobre essa problemática do edital, da GARI e da cultura, e o prefeito fala, então, que eles estão abertos, né? Que ele está ali para ouvir, mas que ele não pode deixar a GARI como está, que não basta só criticar, mas que ele quer soluções, né? Eu tenho a dizer para o meu amigo Jorge Pozobon, para o prefeito, que esse é o ônus do chefe do Poder Executivo, né? Ele tem que ouvir os anseios da comunidade e ele tem que apresentar alternativas. Ele não pode cobrar das pessoas que estão querendo fomentar a cultura na GARI soluções. Ele é pago e é o ônus dele, né, e do secretariado dele, das pessoas que vivenciam, de ele propor. Ele que tem que propor alternativas. Mas se ele não sabe o que propor, se ele está perguntando o que fazer, eu tenho uma solução para ele, rápida, tranquila. Ouça os agentes de cultura. Ouça o Márcio, ouça o Calu, ouça o João Rodolfo, né? Ouça todo o pessoal do coletivo Memória Ativa. É o primeiro passo, né? É a primeira solução já prática que eu dou para a atual gestão de Santa Maria, se ela quer ter na GARI um espaço de cultura, que ele ouça as pessoas que estão envolvidas com isso, o que já não foi feito. Então a gente vê muita falta de vontade política, né, nesse sentido, né? Não basta fazer um edital, não basta chamar a iniciativa privada, né, a qualquer jeito, sem ouvir os atores culturais. Então, é difícil, pessoal, e vocês sabem muito mais que eu, que estão nessa luta da cultura, né? Eu tive a oportunidade de participar do BRIC, né, com o Calu lá, ajudei um amigo meu, um senhor que estava querendo se reencontrar na marcenaria, né? Construí algumas camas, alguns bancos, fui lá, ajudei ele, vi a importância de tudo aquilo, né? A gente está sempre tentando se inteirar dos assuntos. Mas, então, para não me estender muito e para finalizar, o que eu queria dizer é que, sim, existe um projeto muito bonito, tá? Um projeto grandioso, um projeto que, sem dúvida nenhuma, traria para Santa Maria uma nova visão. Eu acho que era um projeto que iria, finalmente, fazer com que Santa Maria pudesse ser conhecida como uma cidade de cultura realmente, né? Que é o projeto da Mancha Ferroviária, que foi um projeto capitaneado pelo Renan, né? Pelo saudoso Renan Kurtz, né? E que falta o Renan faz nesses momentos, né? Tão conturbados politicamente, democraticamente. E uma pessoa que sempre pensou em Santa Maria como ele. Então tem um projeto que ele envolve tudo que um pouco do que vocês falaram, desde as questões das casas ao entorno da GARI, desde as questões do aproveitamento de todo o espaço físico, a preocupação com as pessoas que ali moram, a regularização fundiária daquelas casas que tem ali que são ocupações, né? Então é um projeto que iria fomentar a cultura e que existe esse projeto. A gente está até, hoje eu estava conversando com a Raquel, um abraço para ela, obrigado pelo convite, Raca, né? De resgatar esse projeto, né? E a gente vai fazer questão de entregar esse projeto para todos os pré-candidatos a prefeito da cidade, para que eles tenham conhecimento, já tem por onde, né? Um projeto que não era pouca coisa, né? Um projeto com bastantes elementos, com bastantes características. Então, mais uma vez, eu agradeço muito esse espaço, né? Eu quero dizer que para mim, é extremamente importante, não só para mim, acho que para a cidade de Santa Maria é importante que a gente veja os atores culturais, né, os agentes culturais, que são inúmeros, né? Eu não gostaria de citar aqui nem só os que eu conheço, porque faltariam os que eu não conheço, mas todas as pessoas aí que lutam, né, do teatro, das manifestações culturais, dos esportes que são envolvidos com a cultura, da capoeira, né, que eu acho que é uma manifestação cultural brasileira que precisa ser fomentada, enfim, né? Agradeço, espero contribuir com o que eu puder nessa construção, nesse movimento todo, e mais uma vez, Maria Rita, te desejo aí sucesso, né, nessa caminhada, ao Marcelo também, né, sucesso para vocês dois, força na luta aí, porque a gente precisa de pessoas que tenham um pensamento como o de vocês, para que Santa Maria realmente sirva ao que ela se propõe, que é a comunidade, que é a cultura, que é isso que eu acho que vai fazer com que Santa Maria busque o lugar que ela precisa estar enquanto cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leonardo, né? Um abração também para Maria Regina Daniel Rosa, para Graça Garcia, para Lucimé Galconic lá em Porto Alegre, para Maria Helena Zanella, para Denise Lamel,
lá em cima, lá na Itaara. Foi muito bom e a gente sai com esperanças, né? E é a cidade se unindo para pensar a cultura, essa cultura que é o conjunto de crenças, de valores, né? De ideologias, enfim, que abrange toda a cidade. E eu, Maria Rita. como carnavalesca, não, só para falar uma coisa fale. que eu esqueci, mas que eu acho bastante importante, a gente sonhando alto, né? Com uma nova perspectiva da administração pública, né? Que vai se preocupar com a Gari, que vai fomentar a cultura da Gari. Eu acho que a Gari, se a gente vamos sonhar que a gente vai conseguir fazer com que a Gari sirva como esse berço de cultura. Eu acho que uma questão muito importante é a gente usar a Gari como um vetor para espalhar a cultura pelos bairros, né? Eu acho que a gente tem que ter a Gari como um momento importante, mas a gente tem que levar essa cultura do centro para os nossos bairros, para as nossas comunidades, né? Fazer com que a cultura, primeiro que ela ressurja, né? Que ela venha com força, e aí para a gente poder, então, levar a comunidade que não tem esse acesso tão fácil às atividades culturais que se desenvolvem no centro. Obrigado. Exato, né? Exato, e valorizando todos os tipos de culturas, né? Porque lá na periferia está acontecendo o hip hop, está acontecendo dança de rua, uma série de eventos, né, que devem ser valorizados também. Por outro lado, também, antes de passar para o Calu, né, como carnavalesca, o Leonardo falou indiretamente, né? Ele me cutucou aqui com a Barão do Itararé e eu vou me lembrar de que da Vila Brasil, né? Então acho que a gente vai ter que, num outro momento, o Marcelo, o pessoal, né? O pessoal do Carnaval, né? A gente vai ter que conversar, né? Porque que nesses últimos anos essas administrações simplesmente barraram o Carnaval? Né? Por quê? Eu já recebi mensagem aqui do pessoal da Unidos do Itaimbé e da Império da Zona Norte, me cutucaram aqui também, viu, Maria Rita? Então, mas olha aí, Marcelo, tem que chamar todo esse povo, porque carnaval é saúde mental, carnaval é alegria, a gente se reabastece de energia naqueles dias, né, para inclusão social, né, é quando todo mundo, né, a classe média, a elite se junta com o povo e a gente sonha, né? De repente, lá o papeleiro está sonhando que é rei e está se realizando e, acima de tudo, que eu entendo, ele está assim se abastecendo de energia positiva para o resto. Carnaval é saúde. Se investir em carnaval, não vai precisar calmante, remédio, não vai precisar de médico no posto de saúde. Então, aqui a Jordana, finalizando, ela diz o seguinte: bem enfatizado, Leonardo, as últimas gestões municipais atribuem muito cultura a somente gastronomia, compras, a meu ver. Não podemos deixar transformar em nossa Gari em uma praça de alimentação, shopping ou algo do tipo. Já existem várias opções nesse sentido na cidade. E existem vários galpões na cidade, prédios diversos, mais propícios a esse tipo de ideia. Precisamos garantir a permanência das atividades artísticas e culturais abertas à comunidade, né? Um espaço de democratização da cultura, né? Então, gente, eu vou passar para o Calu, foi muito bom, estamos já na nossa hora, Calu, as palavras finais ficam com o Calu. Eu queria só 30 segundos. Só porque eu me recordei. Desculpa. Não, 30 segundos. Essa questão que envolve, na fala do Leonardo, o nosso deputado Renan Curtis, que foi muito importante para nós do PDT, sempre foi muito comprometido com essas questões culturais, populares. Eu me recordo, e estou encerrando, que no ano de 2001 ou 2002 eu era vereador e eu tinha a felicidade de ser convidado pelo Renan Curtis para ir a Brasília, na Embaixada da Bélgica, quando ele entregou em mãos para o embaixador da Bélgica, na época, no Brasil, todo o projeto de revitalização de toda aquela região do Parque da Vila Belga. Tudo. Eu tenho até hoje as fotos, com muito orgulho. Eu era um dos 3 vereadores que o Renan convidou, ele convidou, e nós estivemos juntos. Ele entregou na mão do embaixador todo o projeto da mancha ferroviária, do Parque da Vila Belga e toda uma recuperação da Gari. Isso está na minha memória, que eu me esqueci de falar na minha fala. Muito obrigado. O Renan era um visionário, né? Ele era um visionário. Saudades do Renan. Calu?
Microfone, Calu. Calu, abre o microfone. Ah, tá. Bom, eu queria então agradecer a todos que participaram aqui, foi excelente, eu fiquei muito contente com tudo e com todas as falas, né? Eu acho que tem bastante unidade nas nossas falas, assim, esse grupo aqui está bastante com um pensamento bem voltado assim para Santa Maria pensar assim na cultura, né? E pensar no resgate do nosso patrimônio histórico, né? A preservação da nossa cultura, das nossas atividades e respeito aos produtores culturais. E o Leonardo Kurtz, assim, traz, assim, né, a memória do Renan Kurtz, assim, como não falar aqui da Gari, da história das lutas ferroviárias, assim, se não pensar no Renan Kurtz. Eu tive a oportunidade de conviver no final da vida dele, com ele, nos últimos anos, bastante, assim, foi bem, e muito interessante, assim, ter conhecido, sabe, assim, ele pessoalmente, eu conheci ele como político, como um gestor, né, mas nunca tinha tido esse contato. Uma coisa que o Leonardo fala, ele fala da descentralização da cultura. Eu acho muito interessante. Quem sabe assim a gente propõe mais tarde, depois de nós conseguirmos essas conquistas assim da recuperação da Gari, de que volte assim o passe livre para Santa Maria. Porque quando tinha o passe livre, as pessoas tinham liberdade de sair, porque às vezes as pessoas querem sair também, de virem, circularem pela cidade, conhecerem a cidade de Santa Maria. E elas passam a semana toda no seu bairro, então uma vez por mês que elas possam sair, que elas possam circular pela cidade para visitar. Eu tive a experiência de um aluno meu lá da 7 de setembro, que ele veio um dia no BRIC e ele ficou maravilhado, porque o pai dele vendia laranja e vendia rapadurinha na Gari da estação. E eles vieram visitar num dia de BRIC, que eu falei na aula um dia para eles, lá que eu estava num projeto lá naquela região, e ele veio com a família, ele ficou encantado do pai, contando das memórias, mostrando todos os espaços, e eu cheguei na aula depois, assim, eu não vi o menino aqui no dia do BRIC, e depois ele estava tão feliz, assim, de ter vindo, e o pai dele foi um de que ganhava uns troquinhos dele aqui na Gari da estação, e eles ficaram maravilhados com tudo, né, o sustento, né. A Maria Rita também tem uma história muito bonita da Gari aqui, que eu acho que ela poderia até colocar, assim, como que ela frequentava. Eu frequentava por ser filho de ferroviário, né, então eu vinha aqui, eu frequentava a cooperativa, eu estudei no Hugo Taylor, eu estudei no São Luís antes ainda, no primário, então nós temos tenho bastante relação. E eu acho assim, ó, que nós podemos mais tarde até prosseguir nas nossas rodas de conversa e acompanhar, assim, eu acho que nós podemos acompanhar, assim, esse novo edital, assim, e pressionarmos, assim, cada um no seu espaço, cada um com o seu poder de fala, né, e nas redes sociais, dar apoio a esse grupo que está tentando preservar assim o aspecto cultural, né? Então, um apoio aos agentes eu acho que é extremamente importante. E eu gostaria de voltar para Maria Rita e mostrar para Maria Rita as suas primeiras imagens assim daqui da Gari da estação, a tua relação com a Gari, o início. Eu sou filha de mensageiro. O mensageiro era um grupo de homens que ficavam ali na Gari recebendo os viajantes que chegavam com as malas, então é um carregador de mala. Então ele era um diarista, nem era diarista, né? Porque ele ganhava por mala que ele carregava. Então ele tinha que marcar, o passageiro chegava, ia para onde? Ia para São Paulo. Então ele entrava com a bagagem e ia marcar o lugar, marcava lugar ou ficava cuidando para o paulista, ou era para Porto Alegre, ou era para
para Uruguaiana, e assim, mas eu acho que o momento de mais movimento, que na minha cabeça de criança era um formigueiro humano. Aquilo ali era tanta gente. Eu tenho uma memória que é linda. Na época, eu não sei se era o João Goulart, professor João Rodolfo, veio o general Lott a Santa Maria de trem, e foi recebido ali, eu não sei se era eleição, eu acho que era João Goulart, não sei, para presidente. Eleição que depois veio o João Goulart também. Era a campanha que... Olha, foi naquela campanha, e nós fomos, e era tanta gente que lá pelas tantas nós estávamos caindo no meio daquele povo, né? Nós íamos ser pisoteadas, e a mãe nos puxava para cima, né? A mãe nos levava em tudo, a minha mãe era maravilhosa, a gente ia em tudo. Então era um formigueiro humano. Então ali, quando aumentou o movimento dos trens, dos passageiros, nós íamos... A mãe, eu e a maninha, nós íamos para ajudar o pai para cuidar as malas, para evitar roubos. E ali bem na frente, onde a gente entra, tem uma porta ainda, que é uma entrada lá para dentro, agora, nesse estado todo caído, né? Ali o meu pai tinha um carrinho, que nós chamamos carrinho, mas eu não sei como é que se chama, Calu. Ali o pai vendia rapadurinha, vendia doce, sabe? Para aumentar a renda. À medida que nós fomos estudando e subindo, galgando no ensino, ginásio, né? O dinheiro foi encurtando. Cada vez se precisava mais. Então, o pai aumentava a renda naquele carrinho. E nesse carrinho, de manhã a mãe ia lá, dava conta, porque a mãe também era lavadeira, lá pelas tantas teve que deixar dos lavados por problema de saúde, e a gente se envolvia naquele carrinho ali, cuidando, e tinha até um fogareiro primo ali, que o pai esquentava uma água, olha, tinha de tudo ali, sabe? Outro dia tem que desenhar o tal carrinho. Eu tenho memórias muito alegres, muito felizes da minha infância, né, ali na Gare, convivendo com os mensageiros que eram numerados. O meu pai era o mensageiro 220, com aquelas famílias muito humildes, né? E todos eles com altas dificuldades, todos eles investindo nos filhos. E para mim ter feito... Sim, professor, sim. Tu conheceste o Buião? Buião, era o apelido dele. Sim, Buião, sim. Buião, sim. Ele. Conheci. E aí, nas minhas pesquisas, o que eu descobri é que eles não eram ferroviários, eles eram empregados numa empresa privada, eram explorados por um empresário na época, e aí na Câmara de Vereadores, como haviam muitos ferroviários que defendiam, entre aspas, a família ferroviária, houve sempre uma luta encaminhada aos deputados estaduais e aos deputados federais para que transformassem esses trabalhadores em servidores da aviação férrea, porque efetivamente eles eram. Assim como eram também os que trabalhavam nos trens a serviço da cooperativa. Sempre houve uma luta política muito intensa em relação a isso. E a gente vai encontrar no meio ferroviário, eu pelo menos detectei isso, o primeiro deputado estadual que nós temos de origem operária, que foi o Valdemar Rodrigues da Silva. Valdemar Rodrigues. Neste livro aqui, não sei se vocês enxergam ele aí, mas neste livro eu coloco, né, essa história política toda, onde os trabalhadores da aviação férrea do Rio Grande do Sul, o pragmatismo político dos ferroviários, eles tiveram grande participação nos polos ferroviários, nessa luta toda de valorização do operariado, em função de que eram trabalhadores que fizeram o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, responsáveis pelo progresso do Rio Grande do Sul, e geralmente isso era pouco reconhecido. Esse outro material aqui, ó, é que consta trabalho do teu pai e de outros tantos mais, né? Assim como dos clubes do carnaval, dos clubes de futebol. Infelizmente, ele já não tem mais para distribuição, era da Câmara. Eu tenho esse livro. Esse eu tenho. O outro eu não tenho. Eu também tenho. Mas... Eu tenho. Obrigado. Tenho os 3. Esse aqui o Bisonho tem Obrigado, que comprar professor. na editora da universidade, ele tem que ler, se ele não leu esse livro aqui, para ele é fundamental esse livro, para conhecer a história política de Santa Maria, o trabalhismo, o PTBismo em Santa Maria, por base dos ferroviários, especialmente. Com certeza. Então, olha, gente,
vou aproveitar, são 21 horas e 30 minutos, vamos encerrando, né? É para encerrar, Calu? Dizendo assim que eu saio emocionada com uma... Sim, pode falar. Eu só queria fazer um registro, que eu acho que é importante dentro de todo esse nosso contexto, que é o nome em homenagem nessa nossa grande e importante live, que a gente possa fazer mais vezes também. Humberto Gabi Zanata. Um grande companheiro, que deixou saudades, viu? Que bom, tá? Gente, muito obrigada. Obrigado para vocês, para os amigos, companheiros, aos companheiros que estiveram assistindo essa live, né? Que nós passamos assim, a proposta era exatamente isso, né? Resgatar um pouco da nossa história em virtude, em função desse edital que foi tentado, né, ser sancionado pela nossa administração, e que graças à união do pessoal da cultura, né, isso não se deu, e que nós possamos continuar debatendo, né, e especialmente vocês que são da cultura, né, porque eu passei por ali, foi num brick ali dentro, né, quando eu estava na casa do poeta, a gente participava ali, mas eu tenho as minhas raízes naquela gari, a gente ama de paixão tudo que... A minha história eu lembro de paixão, né? E essa é a minha história de criança, de menina pobre, da periferia, filha de uma lavadeira negra analfabeta e de um homem branco analfabeto e gago, né, Albertino Pi, que eu muito me orgulho. E eu estou aqui graças a eles. E graças a vocês também, porque foi através da cultura e da educação que eu me constituí a mulher que eu sou até hoje. Muito obrigado, Marcelo. Um beijo no coração. Márcio, um beijo no coração. Calu, professor João Rodolfo. Leonardo, fazia horas que eu não te via. Tá? Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigado. Falar direito português.